Olá pessoal, então hoje vamos falar da nossa última ferramenta de abordagem familiar, né? Então lembrando que nós já falamos dos ciclos de vida, da parte do genograma, ecomapa, né? Então hoje vamos falar sobre a entrevista familiar. Bem, a entrevista familiar, né, como o próprio nome diz, eu adoro assim medicina de família. Porque os nomes eles são autoexplicativos, né? Então é você fazer uma entrevista com toda a família. Então assim, existem várias situações, né? Em que eu tô com um paciente central e eu quero entender melhor ali a situação, então eu vou fazer uma entrevista com toda a família. Chamar os membros e ter essa conversa. Mas quando que eu tenho que fazer isso? Todo mundo? Todo mundo a gente vai chamar a família? Não. Situações de má adesão ao tratamento, ou um paciente que está internado, né, domiciliar. Pacientes que têm doenças crônicas, principalmente as incapacitantes, que tem que ter maior cuidado. Doenças psiquiátricas mais graves, então uma esquizofrenia, transtornos psicóticos diversos, né? Quando há na família um uso de substância, drogas, álcool, né? Lícitas ou ilícitas. Quando você acha que está tendo alguma situação de violência contra a mulher, contra a criança, contra o idoso, então você vai ver essa família, como que ela está, como que ela funciona. Famílias em situação de vulnerabilidade, que eu vou no próximo vídeo, eu vou falar melhor sobre isso. Então assim, beleza, eu já falei situações que a gente precisa fazer essa entrevista familiar, convocar a família toda, né? Agora, quando não convocar? Não convocar. Quando existe o risco de violência naquele momento da consulta. Então, quando você acha, aqui mostra, né? Mas pode ser outras situações. Então, onde você tem lá o marido, o pai, extremamente violento, que não aceita a situação, né, da esposa, dos filhos, sei lá, de quem é o paciente, não aceita ser abordado. E se a gente chamar, ele vai, né, se alterar e ele corre risco dele na hora bater na mulher, bater nos filhos, bater na gente, né? Então aí, né, a gente não faz isso. Não é aquele risco de violência, em situações de risco de violência que eu quero fazer uma entrevista, tá? É o risco de violência direta. Então aqueles familiares extremamente agressivos que ou já tem um histórico ou tem um risco grande deles durante a consulta, enfim, tocarem o terror. Então assim, durante a entrevista, o que a gente deve fazer? Isso é importantíssimo. Somente uma pessoa fale por vez, tá? O que é difícil de acontecer. É difícil de lidar com isso, porque todo mundo quer falar e um quer falar do outro e aí interrompe. Então a gente tem que encorajar que cada um fale por vez e garantir que o direito de cada um falar, né, por si só. Por exemplo, uma situação que é muito comum um falar pelo outro é marido e mulher, né? Então, por exemplo, a esposa que quer trazer o marido para consulta, né, ou tá ali, né, durante a entrevista familiar, e ela fica falando tudo que ele tem e acusando, porque ele isso, ele aquilo, blá 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 blá, e não deixa o próprio paciente falar, por exemplo, né? Então, falar na primeira pessoa. Então é tudo eu. Nada de ele fez isso porque ele não sei o que lá, ele não sei o que, né? Então a gente tem que tentar manter esse foco de cada um fala por si só. Enfatizar os recursos que da família tem. Então, assim, observar quais são os pontos positivos dessa família, em que isso pode ajudar. Olha, vocês têm, olha que bom que vocês têm esse costume de jantarem todos juntos, então aproveitem esse momento para expressarem seus sentimentos e tal, né? Situação, por exemplo, isso, né? E servir de modelo durante a consulta. Então, assim, nós não podemos, independente da reação dos familiares, nós não podemos elevar o tom de voz, nós não podemos ficar interrompendo, falando
tomando partido. Isso eu já vou também comentar mais pra frente, né? Então, nós temos que ter uma postura simpática, né? Temos que ter empatia ali para que eles sirvam realmente de exemplo, para que isso sirva, né? Então, encorajar que somente uma pessoa fale por vez, igual eu falei, que isso é difícil de acontecer, mas, né? Então, nós somos o líder da conversa, tá? Então, já estabelecer que nós que vamos comandar, agora você fala. Não, muito bem, então agora, né, a senhorinha tal vai comentar sobre isso, então a gente vai assumir essa liderança, né? Para que todo mundo tenha o direito de falar, certo? E manter o foco, né? Também o que é um pouco difícil, porque às vezes eles começam a falar coisas que não tem nada a ver, né, com o objetivo ali do problema, da situação. Então a gente tem que sempre voltar, mas então, vamos com relação a isso, né, parará. Encorajar a pessoa a falar na primeira pessoa é que cada um, eu falei, fala por si só. Então, para evitar o quê? As acusações, né? Evitar conflitos ali, brigas durante na consulta. Então, cada um tem que dizer o que pensa e na primeira pessoa somente. E enfatizar os próprios recursos, né? Então, pontos positivos da família, incentivar a autoestima dos familiares, da família. Olha, vocês têm isso de bom, tal. Tentar minimizar ali os conflitos, né? Que acontecem principalmente no momento da consulta, né? Encorajar que todos eles são responsáveis pela saúde daquele paciente, né? Porque é muito fácil eles jogarem isso essa responsabilidade em cima do sistema, né? Em cima de nós médicos ou da equipe da saúde, né? E não, então a gente se encorajar que eles têm responsabilidade pela saúde global ali da família e do paciente em questão. E servir como modelo, aquilo que eu falei. Nós somos facilitador, né? Que nós vamos comandar a consulta, gente que vai manter esse vínculo, manter o respeito. Então a gente não pode descer do salto, digamos assim, sair da casinha, né? E manter respeito no sentido também de não demonstrar preconceito. Ai, que coisa ruim. Desculpa. Então, não demonstrar preconceito, não demonstrar espanto, né, diante de alguma situação ali que moralmente a gente não concorda, né, enfim, certo? Não alterar o tom de voz, então, principalmente se alguém começa a brigar, né, alguém começa a aumentar o tom de voz, a gente também querer, né, se igualar nesse sentido, não dá. Então, o que nós devemos fazer? Evitar que uma pessoa monopolize a entrevista, evitar que todos falem, que os membros falem um dos outros, que eu já falei. Estou repetindo bastante, né? Mas é só para reforçar a ideia, né? Que cada um fale a sua opinião sobre o problema. O que você acha? Olha, você, por que você acha que está acontecendo isso? Né? Não ficar, isso é importante, principalmente no caso dos alunos, né? Que é muito comum os alunos vocês, no caso, também, né, do terceiro ano, vocês estão assim dá vontade de mudar a vida de todo mundo, de aconselhar todo mundo, de falar várias coisas, né, tipo, mas eu sei o que precisa ser feito, eu sei que a pessoa tem que parar de fumar, eu sei que não sei o que, né, eu sei que ela tem que emagrecer, então eu vou ficar aconselhando. Não, calma, né, não fica oferecendo conselho já de cara, sem ter terminado a entrevista, não fica fazendo interpretação também prematuramente, tá? Tudo, vamos manter a calma e o foco. E não insistir, assim, quando você percebe que algum assunto, ele é íntimo da pessoa, da família, é confidencial, né? Então, naquele momento, ainda não tem abertura, eles não querem muito falar sobre isso, né? Não ficar insistindo. Ah, mas eu tenho que saber, porque, né, para eu poder ajudar vocês têm que me contar tudo. Não é assim, tá? Ninguém é obrigado a contar nada. Claro que às vezes não vai facilitar, né? Se a gente não saber, né, das coisas,
vai dificultar a nossa vida, mas não dá pra gente ficar insistindo na ferida ali, insistindo que eles exponham situações constrangedoras. E evitar tomar partido, tá? Principalmente quando existe essa questão, né? O exemplo, a esposa que fica criticando o marido porque ele não se cuida, porque ele não sei o que lá, porque ele fuma, porque ele bebe. Então, e é muito comum nesse caso a pessoa falar assim, ou a esposa ou a mãe, né? Mãe com filho, fala assim, ó, fala pra ela, doutora, fala pra ele que não pode fazer isso. Eu vim aqui pra você falar pra ele. Entendeu? Assim, então, é verdade, viu? Sua esposa aí tá falando, é verdade. O senhor tá errado. Não dá, a gente não pode tomar partido. Por mais que internamente a gente queira, né? Mas a gente não pode expor isso. Senão a gente vai fortalecer esse lado que a gente tomou e vai ainda humilhar e diminuir o outro lado. Então a entrevista tem algumas fases básicas, né? Tipo, cumprimentar, entender a situação, discutir a situação, identificar recursos, estabelecer planos. Assim, tudo meio óbvio, né? Cumprimentar é cumprimentar. Não tem muito segredo. Mas assim, é mais no sentido assim de cumprimentar um por um, conversar ali um pouquinho, quebra-gelo, né? Digamos, com cada membro da família. Então não focar só no paciente, né? Dar atenção no começo ali para todos, demonstrar que você sabe que todos estão ali, então falar, vamos então agora aqui nos reunir aqui na sala, tá, né? Entender a situação, então expor os acontecimentos, né? Então cada pessoa vai falar o que ela quer com essa entrevista ou o que ela quer da gente, né, do sistema. Observar se tem conflitos já logo de cara, situações que vão ter que ser abordadas, né? E também, se for necessário, a gente fala dos nossos objetivos com relação àquele paciente. Olha, eu chamei vocês aqui por causa, né, que eu estou percebendo, e tarará, então eu quero tarará, certo? Nesse momento é um momento bom de fazer um genograma, porque para entender, né, lembra, genograma, mapa visual, né, para eu ter ainda mais famílias muito grandes, muitas relações. Então, para a gente ter assim um panorama, então o genograma é muito bom nisso, tá? Discutir a situação. Bom, muito bem, todo mundo colocou os pontos, os objetivos. Agora, então, vamos falar sobre o problema. Vamos, né, destrinchar a situação, né? Mais ou menos uns 15 minutos isso, tá? Não precisa ficar a tarde inteira, né? Não dá. Né, para poder então, de novo, cada um falar daí o que poderia ser feito, isso, aquilo, a gente fazer toda a discussão do caso ali. Olha, ficou sem colorido, mas tudo bem. Identificar os recursos, então aquilo mesmo que eu tinha falado antes, né? Mas assim, os recursos individuais, então de cada membro, cada filho, cada irmão, enfim, né? O que cada um pode fazer. Os familiares, eles em conjunto, o que eles podem entre si, como família, fazer também. E comunitários, né? Olha, aqui nós temos na comunidade, a gente tem uma oficina, não sei do que, a gente tem um grupo de mulheres, a gente tem um grupo do tabagismo, enfim, né? Mostrar o que também na comunidade pode ser feito, certo? E estabelecer planos. Óbvio, então assim, e agora? Então, o que vamos fazer? O que podemos fazer para melhorar esta situação? Então, vamos fazer isso e aquilo, né? E dividindo a responsabilidade, né? Outorgando também a responsabilidade para eles, né? Os papéis de cada um, o que cada um precisa fazer, certo? Empoderando a família, né? E o paciente. E acabou-se, uma aulinha bem simplesinha. O próximo vídeo é sobre vulnerabilidade familiar.